Meus irmãos, a paz seja convosco. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta sobre jejum. Alguns irmãos têm me perguntado: pastor, posso fazer jejum bebendo água? É exatamente esta indagação que nós iremos responder aqui agora. Então, se esse tema te interessa, já deixa aí o teu like. Eu serei bem direto, o mais simples possível, para trazer uma claridade ao teu entendimento, a fim de que você entenda realmente este propósito. Primeiramente, eu quero que nós lembremos que jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por motivos espirituais, ou seja, não é uma dieta. Você vai se abster, você vai deixar de se alimentar de forma total ou parcial, simplesmente por um motivo espiritual. Para que nós entendamos realmente este assunto, precisamos saber que existem pelo menos 3 tipos de jejum. Existe o jejum total, aonde a pessoa ela deixa de se alimentar de alimentos sólidos e líquidos, como também de água. Existe o jejum normal, aonde a pessoa ela deixa de se alimentar de alimentos sólidos e líquidos, porém ingere água. E existe o jejum parcial, onde a pessoa deixa de se alimentar de alguns alimentos, porém se alimenta de legumes e também bebe água. Então, se vamos fazer o jejum total, nós passaremos um tempo na presença de Deus sem comer e sem beber. Moisés fez um jejum desse de uma forma sobrenatural de 40 dias. Não é recomendável, é claro, para que eu e você façamos este jejum, porque o nosso corpo só aguentaria sem água no máximo 3 dias. Passou disso, já estamos colocando a nossa saúde em risco. Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele fez o jejum total, sem comer e sem beber. O segundo jejum é o jejum normal, onde alguém vai ficar sem ingerir alimentos sólidos ou líquidos por algum tempo, porém bebendo água. É claro que esta pessoa não vai beber água todo minuto, toda hora. Ela vai beber de tempo em tempo para que a carne ela seja sufocada, mortificada. Alguns acreditam que Jesus ele fez este jejum normal quando passou 40 dias e 40 noites no deserto, aonde foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E no versículo de número 2 de Mateus 4 diz que ele teve fome e não diz que ele teve sede. Eu, porém, acredito que neste jejum, Jesus ele fez ele total, sem comer e sem beber, até porque Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Elias, e Elias e Moisés, pela uma ação divina, eles fizeram este jejum de 40 dias sem comer e sem beber. A terceira forma é o jejum parcial. Acredita-se que Daniel fez este jejum quando rejeitou as iguarias do rei e passou 21 dias comendo legumes pelo um propósito espiritual. Então, se Daniel fez um jejum parcial, se existe um jejum parcial, eu acredito que exista também o jejum normal, porque Daniel comia alguns legumes e bebia água. Então, vale dizer que podemos deixar de se alimentar de alimentos sólidos, alimentos líquidos e fazer o jejum com água. O que eu quero que você entenda é que o jejum ele é um sacrifício para a mortificação da carne. O jejum ele deve ser espiritual, não para emagrecer. Então, o jejum ele passa a ter valia a partir do momento que o teu corpo físico, a tua carne, ela passa a ser sufocada, ela passa a ser mortificada. Perceba que Daniel fez este propósito, este jejum, de comer legumes, beber água, mas não foi durante 30 minutos, não foi durante 3, 4, 5 horas. Por quê? Porque durante esse tempo, talvez a sua carne não seria sufocada, mortificada. Antes, ele fez durante 21 dias, a fim de que realmente a carne ela fosse mortificada, sufocada. Então, eu quero que você entenda, você que toma remédio, você que tem gastrite, alguma enfermidade e não consegue fazer o jejum total,
Eu, particularmente, faço apenas o jejum total de todos os alimentos, incluindo água, mas se você não pode, você vai fazer um jejum normal, deixando de comer todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas bebendo água de tempo em tempo. Ou você fará um jejum parcial, comendo apenas legumes e de vez em quando bebendo água. O interessante é que você deve atentar para uma coisa, é um sacrifício. Você só deve entregar o jejum quando realmente a tua carne estiver sendo mortificada, passar a ser sufocada. Alguém poderá comentar aqui neste vídeo e dizer que não precisa mais praticar o jejum, porque Jesus já pagou o preço. Eu queria que você me respondesse por que em Atos capítulo de número 13, versículo de número 2 e 3, a igreja, juntamente com Paulo, que havia tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco, eles estão jejuando. Se olharmos aí no capítulo 14, a igreja continua jejuando. E olha que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele disse que ensinou a igreja de Corinto, isso se estende até nós, aquilo que havia recebido da parte do Senhor. Será se ele não recebeu? Será se ele não sabia acerca desta restrição para não jejuar mais? Amado, o jejum é bíblico, continue jejuando por motivos espirituais, de forma sábia, entendendo que o principal do jejum não é simplesmente o sacrifício, mas a obediência junta com sacrifício, porque alguém poderia aqui citar mais 58 de Isaías, o povo jejuava e Deus desprezou aquele jejum porque ele queria simplesmente que eles cuidassem do órfão, que eles cuidassem da viúva, que eles atentassem para o necessitado. Você precisa entender que Jesus conhecia Isaías capítulo 58 e mesmo assim no capítulo 4 de Mateus, em Lucas capítulo de número 4, Jesus está jejuando mesmo conhecendo aquele texto. E qual seria a diferença? Simples, é que Jesus, além de viver uma vida reta, ele pratica o jejum. O que na verdade Deus queria falar em Isaías, capítulo de número 58, é que para que ele recebesse o sacrifício, o jejum daquele povo, eles precisariam estar em obediência, em santidade, cuidando do próximo. Deus, ele não recebe jejum, ele não recebe oração, se não for feita em uma vida de acordo com a sua palavra. 59 de Isaías está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Ou seja, se o homem estiver em pecado, em desobediência, se o propósito que ele estiver fazendo de jejum e oração diante de Deus for contra a palavra, este jejum, esta oração, será um sacrifício de tolo. Mas se estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus receberá. Eu espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu farei o possível para estar lhe respondendo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as próximas notificações, deixe o teu like e compartilhe também esse vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo, permitindo o Senhor.